Fechou, vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Janaína, mas podem me chamar de Jana, e hoje vou estar apresentando para vocês, dentro do nosso tema Mulheres na Ciência, sobre a computação e a exploração do universo com o seu auxílio. Antes de tudo, eu quero dizer que é um prazer estar aqui apresentando esse tema para vocês e também colaborar com a equipe da Liastra, que vem crescendo tanto e trazendo vários conteúdos legais para o pessoal. Caso surjam dúvidas durante a apresentação, vocês podem levantar a mão ou ir anotando suas perguntas para que no final a gente possa debater sem problema algum. E também, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me avisar, beleza? Eu vou começar me apresentando brevemente. Eu sou a Janaína, tenho 22 anos. Nasci e cresci em Santa Catarina. Trabalho atualmente como analista de desenvolvimento sênior para uma empresa de São Paulo. Então, minha casa é meu escritório e meu cachorro, que está aqui no cantinho da tela, é o meu estagiário. Eu comecei a estudar programação com 16 anos, durante o meu ensino médio, onde eu fiz um curso técnico, me apaixonei pela área, e a partir disso eu passei a ter certeza que eu queria ser programadora. Atualmente eu sou formada em Ciência da Computação pela Unesc e estou iniciando minha pós-graduação em Ciência de Dados, que envolve um pouco mais a parte de inteligência artificial e gestão de informação. Durante a minha graduação, eu também participei de congressos, projetos e iniciativas científicas. Essas pesquisas, elas foram experiências essenciais para ampliar a minha visão sobre o impacto da ciência e tecnologia na sociedade. E falando um pouco do meu TCC durante a graduação, eu acabei fazendo relacionado à identificação de exoplanetas, e porque eu quis aproveitar para dar um passo a mais nessa paixão pela astronomia. Então eu acabei juntando o útil ao agradável e pude estudar as duas áreas distintas de uma vez só. O que fez a minha paixão crescer bastante, porque por mais que a gente às vezes tenha essa curiosidade sobre os estudos dos astros, a gente não sabe por onde começar, então foi ótimo ter esse tema e esse empurrãozinho inicial, né? Junto com essa paixão e o interesse que foi crescendo dentro de mim, surgiu a possibilidade de participar da equipe maravilhosa do Liastra, que vem sendo uma experiência extraordinária a cada evento. A gente aprende todo mundo junto, se inspira nos colegas, se apoia, e é muito legal e importante fazer parte de um time tão unido e tão dedicado. Por fim, falando um pouco fora do tema acadêmico e profissional, eu gosto muito de assistir séries, cozinhar, ir para academia, sair e também passar um tempo jogando. Certo, vamos lá. O que é a computação, afim, né? A computação, ela é a área que estuda como resolver problemas usando máquinas, como os computadores. A computação é como dar instrução para uma máquina para que ela nos ajude a resolver problemas ou realizar tarefas. Sabe quando você monta um quebra-cabeça? A computação é como montar um quebra-cabeça, de ideias e regras que as máquinas possam vir a entender. Uma regra vai se encaixando na outra, assim como uma peça vai se encaixando na outra. A palavra computação, ela vem de computar, então, que significa fazer cálculos. No passado, os primeiros computadores realmente eram máquinas que ajudavam a resolver cálculos matemáticos mais difíceis, mas hoje a computação vai muito além disso. Os computadores, eles funcionam como máquina de pensar, então a gente se questiona, né? Mas como eles pensam? Então, mas não. Não, eles não são inteligentes sozinhos. Eles precisam de instruções que são dadas pelos programadores. Essas instruções, elas seguem uma sequência chamada de algoritmos. Os algoritmos que a gente escuta por aí, eles são como uma sequência de instruções que a gente passa para esse computador, tipo uma receita de bolo. Primeiro a gente separa os ingredientes e depois vai seguindo um passo a passo da receita, como mistura os ingredientes, coloca no forno e espera o bolo ficar pronto. O computador, ele faz a mesma coisa, mas com as informações que solicitamos. E agora eu pergunto, a computação é realmente só computadores? E não, a computação não é somente sobre computadores, mas sobre resolver problemas de forma inteligente. Por exemplo, quando a gente joga um videogame, há um programa controlando tudo o que acontece na nossa tela. Ou quando a gente utiliza o GPS, ele calcula a melhor rota para o nosso destino. E hoje em dia, até mesmo nos carros mais modernos, há computadores controlando parte do funcionamento. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, algumas opções de onde a gente pode encontrar a computação. Por exemplo, nos nossos celulares, nos videogames, os joguinhos, aplicativos e também, claro, na astronomia. A gente sabe que a computação está em constante evolução. No final do mês passado, por exemplo, a China lançou uma nova inteligência artificial. Recentinho. A China lançou uma nova inteligência artificial que está dando o que falar. Mas vocês sabem como eram as coisas no início de tudo? O primeiro computador, por exemplo, chamado ENIAC, ele foi apresentado em 1946 e ele ocupava uma sala inteira e precisava de 80 pessoas para operar ele.
O objetivo principal dele era realmente a questão dos dados balísticos da artilharia, é, durante a Segunda Guerra Mundial. Já hoje em dia, a gente pega um notebook, põe embaixo do braço e vai para onde a gente quiser, né? Sem precisar de outras 79 pessoas. Um outro exemplo disso é o nosso celular que a gente utiliza no dia a dia. Esse da imagem é o Motorola 8000X, que foi o primeiro celular, apresentado em 1973 e lançado em 1984. A bateria dele durava 25 minutos e podia armazenar até 30 números. Hoje em dia a gente tem aí um celular que cabe 1000 coisas, mais um pouquinho. A bateria que alguns duram dias e também possui 1000 funcionalidades, né? Bom, agora que a gente já sabe como tá, já entendemos como a computação funciona e como ela vem evoluindo muito nesses últimos anos, a gente fala por que que é importante falar das mulheres na ciência, né? Que é o nosso tema de hoje. Ah, porque no passado, muitas mulheres enfrentaram dificuldades para estudar ciência, mas mesmo assim fizeram grandes contribuições. Durante muito tempo, as contribuições das mulheres foram ignoradas ou atribuídas a colegas homens. Muitas delas trabalharam em projetos fundamentais para a tecnologia que usamos hoje, mas sem receber o devido reconhecimento. Então, ao conhecer a sua história, mostramos que a ciência e a computação não são áreas apenas para homens, mas para todos que tenham curiosidade e vontade de aprender. Sendo assim, eu trouxe alguns nomes importantes de mulheres que abriram caminho para que outros pudessem se inspirar e entrar na ciência e na computação. A gente começa pela Ada Lovelace, que foi a primeira programadora do mundo. Ela criou a ideia de um programa de computador e escreveu o primeiro algoritmo para ser processado em uma máquina analítica. Então, o seu trabalho foi revolucionário porque, em uma época onde a matemática e a ciência eram dominadas por homens, a Ada provou que a programação ia muito além de cálculos matemáticos. Ela enxergou que os computadores poderiam criar música, arte e até muito mais que isso. Mas, infelizmente, as suas ideias foram reconhecidas apenas muitos anos depois de sua morte, que foi em 1852. Nós temos a Grace Hopper, que criou um dos primeiros compiladores, que ajuda, que ajuda os computadores a entenderem as linguagens programadas pelos programadores. Hoje, ela é conhecida como a mãe da computação. E, além disso, ela popularizou o termo bug. Sabe quando a gente está jogando alguma coisa ou está com o aplicativo e ele trava, coisa assim, e a gente fala que deu um bug? Então, é desse termo mesmo, que significa inseto em inglês. E esse termo ele surgiu quando um inseto ficou preso dentro de um computador, causando seu mau funcionamento. E daí veio a expressão e se popularizou. E além dessa contribuição técnica, a Grace Hopper ela lutou para que mais mulheres tivessem espaço na tecnologia, servindo como uma grande mentora para muitos cientistas da computação. Ela serviu a Marinha dos Estados Unidos e ajudou a desenvolver a linguagem COBOL, que ainda hoje é utilizada em sistemas bancários e também governamentais. Nós temos a Ed Lamar, que ela foi uma atriz de Hollywood e também uma inventora brilhante. Enquanto ela atuava, ela gostava muito de resolver problemas científicos. E junto com o cientista George, ela criou uma tecnologia chamada salto de frequência, que serviu como base para o nosso Wi-Fi, o Bluetooth e o nosso GPS. E mesmo sendo uma mulher extremamente inteligente, a sua contribuição acabou sendo ignorada por muitos anos, porque ela era mais vista como uma atriz bonita. Somente depois de sua morte, ela foi reconhecida como uma grande inventora da história. Nós temos também a Margaret Hamilton, que liderou a equipe que desenvolveu o software da Apollo 11, que levou os primeiros humanos à Lua em 1969. Uma curiosidade muito legal é que existe essa famosa foto dela do lado da pilha de papel do código que escreveu para essa missão. Essa mesma que eu botei aqui no slide. O seu trabalho foi essencial para garantir que o pouso acontecesse com segurança, evitando erros que poderiam ter custado a vida dos astronautas. Ela também ajudou a popularizar o termo engenharia de software, destacando a importância do desenvolvimento de programas com áreas e levando em consideração a área da engenharia. Tudo certo até aqui? Vou continuar. Qualquer coisa vocês levantam a mão aí. Nós temos, então, a Katherine Johnson, que foi uma matemática brilhante da NASA, que calculou trajetórias para missões espaciais, incluindo que levou um astronauta a ser o primeiro americano a orbitar a Terra. Sua precisão nos cálculos era tão confiável que os astronautas preferiam que ela verificasse os dados dos computadores antes do lançamento.
Apesar do seu talento, a Kathleen enfrentou discriminação racial e de gênero por ser uma mulher negra trabalhando na NASA, na década de 1960. Ela precisou lutar muito para ter acesso às reuniões e para ser conhecida como uma cientista. A sua história foi contada no filme Estrelas Além do Tempo, então fica aí de recomendação. Nós temos Mary Jackson, que foi a primeira engenheira negra da NASA, e antes de conseguir esse cargo, ela trabalhou como matemática e enfrentou barreiras para conseguir estudar engenharia, já que as universidades da época não aceitavam alunos negros. E depois de se tornar engenheira, a Mary lutou para que mais mulheres e pessoas negras tivessem oportunidades dentro da NASA, ajudando a criar programas de treinamento e educação. E, como reconhecimento, a NASA nomeou um de seus prédios em sua homenagem. Nós temos Joan Clark, que foi uma criptógrafa britânica que trabalhou ao lado de Alan Turing, o conhecido como pai da computação, para decifrar os códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O seu trabalho no projeto Enigma ajudou os aliados a vencer a guerra, e que acelerou o fim do conflito em pelo menos 2 anos. E, apesar do seu talento, a Joan sofreu também com muito preconceito durante essa época. Ela não era autorizada a ter os mesmos salários ou os mesmos cargos dos seus colegas homens, mesmo que fizesse parte da equipe. Ainda assim, suas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência, da computação e da cibersegurança, uma área muito em alta hoje em dia dentro da computação. Nós temos a Anne, que foi uma cientista da computação, matemática e engenheira da NASA. Ela trabalhou no desenvolvimento de programas essenciais para sistemas de energia de foguetes e também ajudou no desenvolvimento da tecnologia para carros elétricos, décadas antes deles se tornarem realmente populares. E como uma mulher negra na NASA, nos anos de 1950, a Anne também enfrentou racismo e desigualdade salarial, mas ela nunca desistiu e, além de suas contribuições técnicas, ajudou a inspirar e orientar gerações de mulheres negras na ciência e na tecnologia. Enfim, são muitos nomes e cada um com seu papel muito importante na história, que permitiu que a gente chegasse onde a gente está hoje. Hoje, mais mulheres estão entrando na computação, na astronomia e em diversas áreas da ciência, criando novas tecnologias e fazendo descobertas que mudarão o futuro. Cada um de nós pode fazer parte dessa transformação, seja explorando, programando ou simplesmente acreditando que a ciência é para todos. Agora que a gente já sabe o que é a computação e conheceu algumas mulheres incríveis da ciência, eu vou falar um pouquinho como tudo isso entra na astronomia. Então, como podemos encontrar a computação na astronomia, né? A astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo, mas hoje, nos tempos atuais, ela depende totalmente da computação para explorar o universo. Os telescópios modernos, as missões espaciais e até mesmo a busca por novos planetas usam poderosos computadores para processar uma quantidade gigantesca de dados. Então, eu trouxe aqui a resposta para essa pergunta: como a computação ajuda a astronomia? Primeiro, eu posso citar os nossos telescópios inteligentes, que são controlados por computadores que captam imagens mais detalhadas do espaço e analisam automaticamente planetas, estrelas e galáxias. Depois, nós temos a presença da inteligência artificial, onde algoritmos de machine learning são usados para analisar os telescópios espaciais, como o Kepler e a missão TESS em busca de exoplanetas, que são os planetas fora do nosso sistema solar. A computação também ajuda com a modelagem e simulações. Afinal, a gente sabe que alguns acontecimentos do universo demoram muito para acontecer e até lá a gente não está mais vivo, né? Então, a computação ajuda muito nesse quesito, criando simulações baseadas nas leis de física. Essas simulações ajudam a entender como as estrelas nascem, por exemplo, como galáxias se formam e até mesmo como os buracos negros se comportam. Um outro avanço da computação ajudou nessa questão da criação de imagens. Em 2019, cientistas usaram um supercomputador para processar petabytes de dados de telescópios ao redor do mundo e criar a primeira imagem de um buraco negro. E adivinhem só, uma mulher que teve um papel crucial nesse momento. A cientista Kate Bowman desenvolveu o algoritmo que ajudou a juntar todos esses dados em uma imagem histórica. Então, mais uma vez, mulheres tendo um papel muito importante na ciência. A computação também é presente na busca de extraterrestres. Existem programas que analisam sinais de rádio vindos do espaço em busca de possíveis transmissões alienígenas. Como há bilhões de estrelas, essa análise seria impossível sem a computação avançada. Então, alguns projetos até permitem que qualquer pessoa empreste o poder do seu computador para ajudar a processar esses dados. E rovers são controlados por inteligência artificial e enviam dados para a Terra.
onde cientistas analisam tudo usando a computação avançada. E além disso, nós temos também os satélites que utilizam Big Data para monitorar o clima, prevendo então tempestades solares e também para entender melhor o funcionamento do universo. Enfim, né, a astronomia ela sempre foi uma ciência de exploração e descobertas. Mas sem a computação, não teria chegado tão longe. E hoje, telescópios inteligentes, inteligência artificial e supercomputadores nos ajudam a enxergar o universo de uma forma que antes era impossível. Com o avanço da tecnologia, estamos cada vez mais perto de responder perguntas como: existe vida fora da Terra? Como o universo começou? E quais são os limites do espaço? A computação e a astronomia estão conectadas de um jeito incrível, e quem sabe no futuro, até mesmo um de vocês possa ser o próximo cientista ou programador a desvendar um novo mistério cósmico. Agora é uma atividade, né? Hoje vimos como a computação ela está presente na nossa vida e como ela ajuda a astronomia a descobrir novos planetas, estudar buracos negros e até procurar sinais da vida extraterrestre. E o mais importante, a ciência e a computação são para todos. Então, eu queria propor uma atividade para vocês, que querem ser futuros cientistas. Nós vamos programar uma parte da sua manhã. Lembra que eu comentei que a gente ensina o computador a ser inteligente? Então, cria um algoritmo, que são regras e instruções do que deve ser feito? Então, agora a gente vai criar como se estivesse ensinando o computador sobre a nossa manhã. Eu vou dar um exemplo para vocês de como eu ensinaria o computador sobre a minha manhã. Então, eu acordo, isso é uma instrução. Levanto, uma instrução seguinte. Vou ao banheiro, lavo meu rosto, vou ao quarto, arrumo minha cama. Isso são sequências de instruções. Então, agora vocês vão passar para o computador sobre a manhã de vocês. Pode ser até umas 15 instruções. Eu posso dar um tempinho aí de 5 minutinhos para vocês e depois a gente pode discutir sobre. Pode ser? Combinado? Fechou, então. Vou dar esse tempinho para vocês e qualquer dúvida vocês podem mandar no chat ou abrir o microfone e depois a gente discute como ficou o resultado final. Vocês podem fazer num caderno ou até num bloco de notas do computador, aí depois vocês podem encaminhar aqui no chat, ou até mesmo ler, que daí a gente discute como ficou o resultado. Se alguém ficou com dúvida da atividade, pode perguntar ali no chat que eu explico novamente, viu?
Legal, gente. Eu vi ali que a Thaís mandou e a Clara também me encaminhou. O Toniel tá mandando. Mas vamos começar falando um pouquinho do algoritmo da manhã de vocês. Então, tá certinho, é isso aí. O que vocês acabaram de fazer é basicamente a lógica de computação. Porque é assim que vocês começam a ensinar o computador sobre algum problema ou alguma regra do dia a dia de vocês. Então, a regra que a gente implementou era a manhã de vocês, né? Por exemplo, eu vou ler o da Thaís. Acordo, arrumo a cama, vou ao banheiro e lavo o rosto. Me arrumo para o trabalho, tomo café e saio para o trabalho. Beleza, tá certo. Essa realmente é uma sequência. Mas na computação, quanto mais detalhado vocês ensinarem o computador, melhor vai ser o funcionamento deles. Porque, por exemplo, o que ele vai entender aqui, ó, a terceira parte dela, vou ao banheiro e lavo o rosto, são duas instruções já. Vou ao banheiro e lavo o rosto. E o lavo o rosto é a seguinte: na parte de me arrumo para o trabalho, ele vai entender que ela está se arrumando no trabalho, no banheiro, porque ela não voltou para o quarto. Então, se talvez seja isso mesmo, né? E depois tem um tomo café. Ela não foi à cozinha ou para alguma parte. Então, ela está tomando café no banheiro. Então, quanto mais instruções vocês dão para o computador, melhor vai ser o resultado final. Então, tem que detalhar, tipo, tudo. Mas ficou ótimo, essa é a ideia. Então, vai detalhando, vai dando as regrinhas de como está o dia a dia de vocês. Parabéns, Thaís. Aí temos da Clara. Acordo, levanto, tomo um copo d'água, me troco, tomo café. Aqui seria a mesma coisa. O tomo café, ele vai entender que você está tomando café no quarto. Então, quanto mais detalhe a gente coloca, mais o computador vai chegar ao resultado final. Mas essa é a ideia. Arrumo minha mochila para a escola, coloco meu casaco, saio de casa e vou à escola. Ficou muito bom, porque realmente coloco meu casaco, saio de casa e vou à escola. Ficou bem certinho mesmo. Legal, parabéns também. Vamos ver o do Gabriel. Acordo, desligo o despertador, levanto, arrumo minha cama, vou tomar banho, visto meu uniforme, tomo café, escovo meus dentes, tenho meu cabelo e vou à escola. Muito legal também, tudo bem detalhadinho. Só realmente faltou essas partes, de, por exemplo, vou ao banheiro, vou à cozinha, vou para o quarto, porque o computador, teoricamente, iria entender que vocês estão fazendo isso tudo no mesmo cômodo. Então, vocês precisariam exemplificar onde vocês estão indo, passo a passo mesmo. Igual, por exemplo, a receita de bolo que eu falei no início. Se você, a gente segue, pega os ingredientes, mistura tudo, pega os ingredientes, põe numa forma, mistura tudo e põe assar. Se eu não colocar que eu tenho que pôr na forma, onde é que eu vou misturar? Ou se eu não colocar que eu tenho que misturar tudo, eu vou só jogar tudo dentro de uma panela e colocar no forno. E vai ficar assim. Então, quanto mais detalhes, mais o computador vai entender. Mas ficou ótimo também, Gabriel. Esse é o caminho, tá certinho. A Marina acorda, escova os dentes, faça skincare, porque eu tô velhinha. Faz bem pra pele, né? Tamo indo. Como café, vou para a academia, tomo banho e começo a trabalhar. Ótimo, tudo certinho. É isso aí mesmo. Mas segue a mesma lógica dos outros. Quanto mais detalhes, melhor para o computador. Então, ele vai entender que você está escovando os dentes dentro do quarto. Mas tá perfeito também, certinho, viu? Sei mais alguém quer enviar? Senão a gente dá continuidade aqui. Mas parabéns, viu, pessoal? Essa é a ideia mesmo, muito legal. Espero que tenham gostado da atividade, porque isso mesmo é o início da lógica de programação. Então, vamos dando instruções para o computador, quanto mais detalhe, detalhe mesmo, sabe? Tipo, levantei da minha cama, arrumei a minha cama, fui ao banheiro, liguei a torneira, tipo, quanto mais detalhe, mais o computador vai entender. Mas parabéns, viu? É isso mesmo. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa. Não, é isso aí mesmo. Ficou alguma dúvida da atividade? Querem comentar alguma coisa? Tudo certo? Ah, que bom que gostaram. Vou dar continuidade aqui, gente. Aqui, ó, por exemplo, eu deixei alguns sites para praticarem essa questão da lógica e aprofundar mais dentro desse tema da computação. A gente tem o Khan Academy, que oferece cursos gratuitos de programação em português e também indicado para os iniciantes. Temos o Eu Capacito, que, em parcerias com outras instituições renomadas, oferece cursos gratuitos sobre fundamentos de algumas linguagens de programação. O seu conteúdo também é disponível em português.
Nós temos o Code.org, que é uma fundação que visa ensinar conceitos básicos de programação, independente da idade, por meio de jogos e desafios. Então, acaba se tornando divertido aprender. Ah, o outro enviou dele, vamos ver também. Acorda às 4h40, arruma a cama, escova os dentes, lava o rosto, coloco a roupa, depois pentei meu cabelo, pego meu lanche quando vou à cozinha e pego a mochila. Isso, olha, ele se atentou na parte vou à cozinha. Só que a vou à cozinha seria a instrução anterior. Ele pentei o cabelo, vou à cozinha, pego meu lanche e pego a mochila. Mas essa é a ideia, entendeu? Acho que entendeu direitinho ali e vai seguindo essa lógica e as instruções, a lista de instruções. Parabéns, Antoniel, tudo certinho, viu? Parabéns. Continuando, nós temos o Programa E também, que é uma iniciativa brasileira que busca democratizar o ensino de programação. A plataforma, ela oferece diversos recursos gratuitos para introduzir conceitos de lógica e de uma forma mais acessível e divertida. Então, às vezes, tipo, não é já direto na linguagem de programação. Então, vai aprendendo o conceito da lógica, como essa atividade que a gente fez, e depois vai se aprofundando. Depois que aprendeu a lógica da computação, inicia numa linguagem nova e vai implementando essa lógica na programação. E quando vocês vê, vocês vão estar enxergando programação e computação em tudo. E para finalizar, hoje a gente viu como a ciência e a computação transformaram a forma como entendemos o mundo e o universo. Graças ao trabalho de muitas mulheres incríveis, a tecnologia avançou e nos permitiu explorar desde as profundezas dos oceanos até os mistérios do espaço. Então, temos muitas coisas para explorar e descobrir ainda. Então, não parem de questionar e ter essa ânsia por aprender cada vez mais. O futuro é de vocês e vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, muito obrigada a todos por ouvirem e participarem. Espero que essa apresentação tenha mostrado como a ciência e a computação são incríveis e cheias de possibilidades para o futuro. Que cada um de vocês se sinta inspirados a explorar e criar, descobrir novas coisas. Espero também que tenham despertado um pouquinho mais o interesse de vocês nessa área. Então, eu deixo aqui para finalizar uma frase inspiradora da Margaret Hamilton que diz: nunca subestime a importância de acreditar em si mesmo. Se algo não existe e você acha que deveria existir, seja a pessoa que o cria. Eu fico à disposição para tirar dúvidas e deixar aqui também o meu contato, caso queiram me chamar, conversar ou qualquer outra coisa, viu? Foi um prazer conhecer todos vocês e espero reencontrá-los em breve. Obrigada, gente, pelo carinho. Foi um prazer, viu?